Eu, enquanto jogador, desde que eu me lembro, tô sempre acompanhado por jogos da Capcom. Desde o Super Nintendo lá com Street Fighter, Goof Troop, Mega Man. Depois do PlayStation vem o Resident Evil, Dino Crisis. E no PlayStation 2, mais uma enxurrada de títulos de sucesso, né? Devil May Cry, Okami e tantos outros. Então assim, não adianta eu mentir, porque sim, eu fui e sou ainda fanboy de Capcom, né? E ainda no PlayStation 2, com tantos jogos, é normal que alguns passem mais baixo no radar. Nem todo mundo se interessa por tudo que é lançado. E hoje a gente vai falar de um desses, que é Shadow of Home, que pra mim um dos jogos mais injustiçados daquela geração. E eu falo isso, mas eu entendo um pouco do porquê, porque só pra você ter uma ideia, nesse mesmo ano foram lançados Resident Evil 4, que chegava ao console, né, depois de ter chegado ao GameCube, Devil May Cry 3, que era aguardadíssimo, e simplesmente God of War, o título que daria início a tudo que é hoje. Então é natural que com tanto lançamento alguém ficasse meio de lado. Oi, eu sou o Big Moon e é um prazer ter você aqui, e se você quer receber notícias e curiosidades do mundo dos jogos, fica à vontade para se inscrever aqui no meu canal. Shadow of Home foi produzido pela mesma equipe que fez Onimusha. Era ambientada em Roma e contava da sua própria maneira o assassinato de Júlio César. Aqui você vive no meio de tudo aquilo que o antigo Império Romano tinha para oferecer. Lutas viscerais, corridas de bigas, conspirações, gladiadores e crimes. Não é como se o jogo fosse um guia de história, sabe? Óbvio que é uma adaptação, é uma ficção, mas todo o conjunto da obra fazia com que você ficasse tão imerso naquela história que ela facilmente poderia te convencer que algumas coisas que aconteceram ali no jogo aconteceram na vida real um dia também. Já no início, a gente vê uma cutscene, né, do assassinato de Júlio César. E depois, com os eventos que se sucedem, nós somos apresentados aos protagonistas, Agripa, ou Agripa, não sei, vou chamar ele de Agripa durante o vídeo, um general do exército romano que, apesar de jovem, tinha muita experiência em combate, e que descobre que o seu pai está sendo preso e acusado da morte de Júlio César. Por isso ele se torna um gladiador, porque foi prometido que quem ganhasse um certo torneio teria a chance de executar o assassino do imperador. Daí ele quer chegar até o seu pai para que isso não ocorra, né? O outro protagonista é Otavianus, um sobrinho de Júlio César e braço direito de Agripa. Ele é quem sabe primeiro do que acontece com o Júlio César. E os dois juntos suspeitam de que tudo aquilo foi uma conspiração, e então eles resolvem trabalhar para entender o que de fato aconteceu com o imperador. Quais as conspirações poderiam estar rolando ali, sem contar que ele é a cara do Owen Wilson. E aqui nesse ponto já entra o primeiro destaque que para mim faz esse jogo ser tão divertido. São dois protagonistas e para cada um estilo de jogo diferente. Isso tem muito a ver com o estilo de criação do diretor Motohide Eiichiro, que sempre procura trazer esses contrastes nas gameplays dos seus jogos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. A gameplay com Agripa é totalmente visceral, são batalhas em arenas cheias de ação, onde você tem que executar seus inimigos das formas mais brutais possíveis. Muitas vezes até, esses que serão executados por você não são nem inimigos de fato, eles estão ali só para serem executados mesmo. Dá até para você ver alguns deles te pedindo piedade e outros se mijando, dá até uma peninha dos caras. Mas a sua função enquanto gladiador é dar ao público o que eles querem, que é sangue, né? Aliás, essa é uma coisa muito evidente até na mecânica do jogo. Essa sede de sangue da plateia reflete bem o que realmente acontecia na época dos impérios, né? No jogo tem um comando para você virar para o público e pedir para eles te ovacionar, comemorar a sua matança, e quase sempre que eles fazem isso, eles te jogam armas para você continuar destruindo tudo. Outra coisa muito legal também na gameplay do Agripa são as corridas de biga, ou de charrete se você preferir, onde você tem que correr enquanto luta com outros gladiadores e, mano, era muito divertido, na moral. E por outro lado, com o Otavianus, em contraste com toda essa ação, o estilo de jogo aqui era de stealth. Sua função era saber de dentro para fora o que tinha ocorrido, então se infiltrar em salas restritas, se disfarçar de pessoas importantes, enganar guardas, roubar as roupas deles, tudo isso era sua parte, né? Era o seu trabalho. Ou seja, o jogo juntava ação, batalhas em arena, corrida e espionagem e até alguns elementos de RPG. Você podia interagir com alguns NPCs, se preparar para as batalhas e muitas outras coisas que o ambiente poderia te oferecer. Tudo numa experiência que por completo te renderia mais ou menos umas 20 horas de gameplay. Outra coisa bem legal eram os chefes,
que eram bem difíceis por sinal, mas eram muito característicos e únicos. As batalhas contra eles nunca decepcionavam. Graficamente, o jogo surpreendia, o motor gráfico foi o mesmo utilizado em Onimusha 3, que foi um sucesso na época. A trilha sonora orquestrada dava o tom que o jogo precisava, injetando ação e tensão nas horas certas. Mas, por alguns motivos, eu citei alguns no início do vídeo, Shadow of Home não foi bem de vendas no ocidente. Os números da América do Norte e na Europa decepcionaram a Capcom, que inclusive já tinham começado o desenvolvimento do segundo jogo, mas abandonou o projeto depois que o primeiro vendeu mal. E uma curiosidade, esse segundo jogo posteriormente veio a se tornar o primeiro título de Dead Rising, que é outra franquia da Capcom. Mas Shadow of Home cumpriu com seu papel e entregou uma experiência digna de um bom jogo, e merecia muito mais reconhecimento do que teve. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, joguem Shadow of Home se você tiver oportunidade. Não se esqueça de se inscrever nessa bagaça desse canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!